emergências médicas são situações em que a pessoa tem alteração clínica, pode ser uma alteração cardíaca, respiratória, uma alteração como um processo alérgico, que é muito comum quando a gente trabalha com medicações, com anestésicos, alimentos, pode ser também um trauma, né, proveniente a uma queda, um engasgamento. Então, as emergências médicas é um conjunto de situações que a pessoa pode encontrar no pior dia da vida dela. A melhor forma de se evitar uma emergência médica é a prevenção no que diz respeito à sua saúde. Seus exames em bom estado, uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Se faz uso de medicação, é importantíssimo, é imprescindível que se utilize dessas medicações de maneira correta, né? Qualidade de vida é o primeiro ponto para se evitar uma emergência médica. E, além disso, os exageros precisam ser contidos. Em primeiro lugar é chamar ajuda externa. Seja 190, que é a Polícia Militar, 192, que é o SAMU, ou 193, que é o Corpo de Bombeiros. O primeiro passo no que nós chamamos de cadeia de sobrevivência, uma vez que nós identificamos que alguém está passando mal, está sofrendo algum mal súbito, eu devo buscar ajuda externa. Posterior à ajuda externa, o que vai ser o divisor de águas, na verdade, é o nível de conhecimento que a pessoa tem sobre o que está acontecendo. Uma pessoa leiga possivelmente não vai fazer muita coisa. Vai ficar ao lado dessa pessoa e aguardar a chegada do resgate. Porém, se a pessoa que está ali naquele momento tem um treinamento, tem um conhecimento sobre primeiros socorros, ele tem uma série de regras que eu sempre chamo nas minhas aulas de uma receita de bolo, onde ele tem uma sequência lógica que ele vai executar para fazer o quê? Tentar garantir que essa pessoa não piore ainda mais. Então nós temos uma escala que hoje é chamada de XABCDE, que nós chamamos de análise primária, e aí eu vou fazendo cada etapa da avaliação para tentar identificar o que está acontecendo com aquela pessoa. Talvez o que mais me marcou, eu tenho duas situações importantes. Uma foi há aproximadamente uns 6 anos atrás, lá no Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida, onde eu atuo com resgate, um senhor estava se alimentando e acabou evoluindo para um infarto. E nós fizemos a abordagem dele, embarcamos na ambulância e 45 minutos depois nós saímos com ele já com a sua frequência cardíaca retomada e ele sobreviveu através de um processo de ressuscitação cardíaca. E um outro que é muito especial, até um xará meu, e a família acabou virando amiga minha, é um rapaz chamado Eduardo. Ele foi atropelado por um colega de faculdade na rodovia, em frente à faculdade que ele estudava em Pindamonhangaba. E naquele dia eu vinha passando no sentido contrário, era antevéspera de feriado de 12 de outubro, eu acabei parando e fazendo as manobras de ressuscitação, apesar de ser um trauma grave, foi um processo de mais de 1 ano na recuperação, hoje ele tem uma vida normal. São histórias que a gente gosta de lembrar, que a gente vence a batalha contra a morte. Infelizmente, sim. Mas tem uma questão muito importante aí que a gente precisa pensar. Se nós olharmos, em 1966, a odontologia teve a sua regulamentação como profissão. Lá, dentro das suas regras que foram estabelecidas, tem um capítulo importante que fala sobre o papel do dentista frente às emergências médicas. É obrigação do cirurgião dentista estar pronto a atender um paciente que venha a passar mal na sua cadeira desde 1966. Pega-se essa lei, traçamos uma linha do tempo e nós vamos observar que a odontologia da década de 60 não é a odontologia de hoje.
Antigamente, o dentista arrancava o dente. Hoje ele trabalha a beleza facial e a beleza da boca. Só que o que aconteceu nesse período? A longevidade das pessoas aumentou. Então você hoje tem na cadeira do consultório pessoas com 70, 80, 90, até 100 anos, como é o caso de uma cirurgiã dentista que foi minha aluna numa especialização. E o que acontece? Esse paciente traz consigo as comorbidades que ele ganhou ao longo da vida. Então ele é um cara que pode ser um diabético, um hipertenso, ele pode ter um histórico, por exemplo, de um infarto, ele pode trazer consigo o histórico de um acidente vascular cerebral, um AVC, popularmente conhecido como derrame. Então, todas essas situações estão hoje colocadas na cadeira do cirurgião dentista, porque todo mundo quer consertar o dente para ter uma saúde bucal, mas também quer ficar mais bonito. E o dentista é hoje fundamental nesse processo de harmonizar sorriso, harmonizar a pele, harmonizar a face humana. Possivelmente o processo mais comum dentro do consultório odontológico é o processo de reações alérgicas, tá? Seja pelos anestésicos, seja pelos produtos que são utilizados, o paciente pode vir a fazer um processo alérgico durante o atendimento. Aonde está o segredo de tudo na odontologia em relação à emergência médica? Está no início da relação dentista-paciente. O dentista precisa ser o médico da boca. E, portanto, como médico da boca, ele precisa se ater a parâmetros da saúde desse paciente. Então não cabe mais hoje o cirurgião dentista trazer o paciente para dentro do consultório, colocar na cadeira e já partir para o orçamento. Não! Ele precisa conhecer a saúde do seu paciente, o histórico desse indivíduo. Ele bebe, ele foi fumante, ele já fez tratamentos de doenças graves como câncer, por exemplo, ele já infartou, ele tem alguma situação que prejudica a sua vida, uma perda de movimento, um déficit de fala por conta de um acidente vascular cerebral, ele é alérgico a alguma coisa, ele toma medicação de uso contínuo, todos esses aspectos precisam ser tratados com muita atenção e muito carinho pelo dentista. Por quê? Porque quem estabiliza na cadeira é justamente aquele paciente que eu não conheço. E aí eu vou lá, aplico uma anestesia ou aplico um preenchedor e esse cara começa a fazer uma série de reações alérgicas que, se não tratadas rapidamente, podem levar esse paciente, inclusive, à morte. Para você ter uma ideia, no Brasil, 86% dos cirurgiões dentistas não detêm conhecimento em primeiros socorros, em suporte básico de vida e emergências médicas na odontologia. Mas isso não é uma exclusividade do dentista brasileiro, não. Quando a gente parte para fora do Brasil, a taxa de profissionais que também, cirurgiões dentistas em outros países, que não têm essa segurança ou que não detêm esse conhecimento, beira os 75%. Para você ter ideia, o Brasil tinha em 2021 alguma coisa em torno de 332 mil cirurgiões dentistas. Já pensou 85% deles não saber fazer absolutamente nada? O paciente morre na cadeira. É obrigação dele fazer o primeiro atendimento, inclusive fazendo uso de farmacologia de emergência. Está na lei. Existe, das classes que nós temos profissionais de saúde, somente 2 classes podem prescrever medicação: o médico e o dentista. Então o dentista precisa conhecer a farmacologia de emergência e agir. E muitas vezes a única ação que o cirurgião dentista tem é ligar para o SAMU e ficar muitas vezes mais desesperado do que o próprio familiar que está ali presenciando essa situação.
Desde a resolução do Conselho Federal de Odontologia, quando da ROFES oficialmente se tornando uma especialização da odontologia, os currículos de especialização já têm essa disciplina em caráter obrigatório. O problema é que tem locais que dão esse curso presencialmente e outros não. Primeiros socorros, emergências médicas, se aprende fazendo, pondo a mão, treinando repetitivamente os procedimentos. Eu até uso um jargão no SAMU, nos locais onde eu trabalho, que eu falo o seguinte: a gente treina para errar pouco. Tá? Quando a gente treina a exaustão, treinamos para errar pouco, porque não existe 100% de acerto. Uma falha ou outra, ela vai acontecer. No caso da odontologia, hoje, o cirurgião dentista precisa estar treinado, porque hoje, mais do que nunca, está todo mundo de olho no que o dentista faz em relação à harmonização. E existe uma coisa muito pior, um espectro muito mais preocupante. Como eu trabalho constantemente com isso, eu leio muito, principalmente as situações contrárias. Pessoas que passam mal, convulsionam, tem qualquer tipo de mal súbito no ambiente odontológico. Muitas vezes a pessoa vai fazer um procedimento estético, nem procurou o cirurgião dentista, procurou um outro profissional da saúde, que não o médico e que não o dentista, passa mal, mas a culpa recai no cirurgião dentista. No final das contas, a gente vê que tudo é direcionado ao dentista. Então o dentista precisa estar pronto. E é isso que a gente vai procurar oferecer aqui. Uma formação em emergências médicas na odontologia, para que esse cirurgião dentista, além de chamar ajuda externa, seja capaz de começar os procedimentos, dar um atendimento imediato, provisório, considerando que ele está fora de um ambiente hospitalar, mas com o objetivo fim de não piorar o estado do paciente. E fazendo uso, sim, da farmacologia de emergência e dos procedimentos previstos nos protocolos de ressuscitação cardiopulmonar, de engasgamento, de crise convulsiva, das alergias. Eu tenho processos alérgicos, por exemplo, que são de causas imediatas, onde eu tenho 1 hora até para fazer alguma coisa. Os efeitos são lentos, mas eu tenho uma outra gama de processos alérgicos que elas atacam primeiro a questão respiratória e logo em seguida o respiratório falha, quem vai falhar na sequência é o cardíaco. E aí eu tenho um cara que vai morrer na cadeira por conta de um procedimento odontológico. E a responsabilidade recai sobre o CRO do cirurgião dentista.